Bom dia, amados. Que a graça do Senhor esteja com todos, amém? As ondas atendem ao mandar de Jesus, amém? Como é bom louvar e cantar essa realidade, essa verdade de que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, amém? O Senhor tem poder sobre tudo, sobre todos. Eu não sei se você já consegue se lembrar aí de uma experiência quando você está à frente ao mar e vendo aquelas ondas. Você é tentado a imaginar que talvez nada detenha ou nada controle aquela força. Mas a força do poder da palavra do Senhor, ela domina todo o céu e toda a terra. A força da palavra do Senhor, a força que nós temos e a garantia que nós temos no Senhor é de proteção. E assim nós podemos avançar, como o hino foi muito bem declarado aqui, cantado nessa manhã. Que possamos assim ouvir a palavra do Senhor e descansar nessa condição de proteção, porque Ele tem protegido as nossas vidas e tem protegido a nossa família. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nesse instante, Pai, nessa manhã nós queremos apenas ouvir a palavra do Senhor. Nós já louvamos a Ti, já entoamos hinos, Senhor Deus, de louvor. Já, Senhor, colocamos as nossas preces, Senhor Deus, e as nossas inquietações diante de Ti. E aqui está o nosso coração, Pai, aberto, totalmente livre para receber da Tua palavra. Receber aquilo, Senhor, que o Senhor quer nos impactar e quer transformar dentro do nosso coração nessa manhã. Nós temos falado a respeito das famílias, desse mês especial da família, Senhor. Então nós pedimos ao Senhor que haja sempre a bênção e o cuidado do Senhor em nossa família. Que haja sempre, Pai querido, a proteção, o sustento em nossas casas e que possamos dar o valor necessário, Pai, para aqueles que estão caminhando junto conosco nessa estrutura familiar que é plano do Senhor. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos dá a oportunidade, como igreja, de celebrar, Senhor Deus, essa vitória do Senhor também como família de Deus. Obrigado pela Tua palavra, é isso que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Mês de maio, nós celebramos o mês das famílias, e falar sobre famílias é um grande desafio, e muito mais do que isso, é também uma bênção. Refletir sobre famílias é uma bênção. E falar sobre famílias é um desafio, porque mexe com uma área de sensibilidade nossa. De forma geral, nós sempre lutamos para que tudo fique bem dentro de nossas casas. Mas, infelizmente, nem sempre é assim, nem sempre acontece como planejado, como pensado. Quantos são os fatores que interferem nos relacionamentos familiares, não é verdade? Quantas são as experiências que nós temos dentro de nossas casas, e muitas vezes são construídas barreiras, são geradas barreiras emocionais entre casais, entre pais, entre filhos. E se for pensar em uma pesquisa rápida, vamos fazer um exercício aqui, vou fazer uma pesquisa rápida nessa manhã. Você também que está na internet, você pode sinalizar aí no chat. Quantos aqui, neste lugar, não precisa falar, pode só sinalizar com a mão. Quantos aqui, neste lugar, hoje tem alguma preocupação, de qualquer ordem? Sustento, uma preocupação de conflito, né? Talvez relacional na sua família, decisões que precisam tomar, oração a respeito de conversão de algum familiar, enfim, qualquer tipo de preocupação nessa área, dessa ordem. Dá um sinal com a sua mão. Se você que está aqui, se você que nos acompanha pela live, talvez não tenha percebido, porque a câmera não pega todo mundo, mas eu acho que todos aqui sinalizaram que existe uma preocupação familiar. E de fato isso acontece, essa é uma realidade. E por isso que digo que é desafiador. Então, falar sobre família, com certeza a gente tem desafios. Em algum momento da semana, você se pegou pensando sobre a sua família, não é verdade? Talvez orando, talvez planejando alguma coisa, se dedicando em oração, né? E por que não, às vezes, aflito por alguma situação. E é interessante pensar sobre isso. Semana passada, estava falando com meu pai, com a minha mãe, e
descobri ali que meu pai estava com um pouco de dor no nervo ciático. E isso me tirou a paz durante a semana. Eu fiquei ali incomodado, porque meu pai não é de se entregar assim para algum tipo de dor, e ele ficou alguns dias em casa sem poder trabalhar, tomando medicação, e durante a semana isso me incomodou e gerou um cuidado para que eu pudesse estar orando ainda mais pela vida do meu pai. E a nossa vida é assim, a nossa dinâmica familiar é assim. As nossas estruturas familiares e o nosso cuidado, ele acontece dessa forma. Por isso que é um desafio e é uma área sensível das nossas emoções e da nossa vida. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós podemos observar que a realidade não é muito fácil. Ela exige de cada membro da família muito cuidado no cumprimento de seus papéis. Logicamente que nós não vamos encontrar famílias perfeitas, mas através do Espírito é possível vivermos em harmonia. É possível ver homens, mulheres, filhos e filhas cheios do Espírito vivendo em harmonia, buscando a Deus, buscando cumprir os propósitos de Deus para esse tempo. E esse é o desejo de Deus para nós. Como disse também, falar sobre famílias é uma bênção. É uma bênção porque Deus constituiu a família, não é verdade? Deus que idealizou e formou, e Ele tem propósitos extraordinários para cada família aqui, cada família que nos acompanha aqui pela internet, cada família do mundo, de todos os tempos. Deus tem um propósito em toda a estrutura familiar. E nós precisamos observar e reafirmar alguns textos bíblicos, rever alguns textos bíblicos, e pensar dessa forma que o nosso Senhor, Ele é o maior interessado na constituição familiar bíblica. E isso acontece porque esse projeto é diretamente do Senhor. Foi Deus que criou a estrutura familiar, formado por um homem, uma mulher. Foi o Senhor que idealizou esse ajuntamento. Foi o Criador, foi o Senhor que criou o homem e formou a mulher do homem. E lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, acredito que será projetado ali, você pode acompanhar na Bíblia, que diz: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aqui está o plano ideal para o início de uma estrutura familiar bíblica e abençoada. Todo o ajuntamento contrário a esse padrão é deturpação da verdade e da vontade de Deus. Por ser o Criador, por ser o idealizador desse projeto, o Senhor derrama a bênção sobre a família. Não é por acaso que nós encontramos em Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, no relato, no início da criação, na criação de todas as coisas, nós vemos Deus pensando não somente na criação do indivíduo, mas também focado na família, e mais do que isso, grave bem isso, o Senhor tem no plano inicial de Deus a ideia de que a família é abençoada, seria abençoada, mas muito mais do que isso, a família seria abençoada para abençoar outras famílias. Isso é muito interessante ver através da relação de Deus com Abraão. No texto do capítulo 12 de Gênesis, versículos de 1 a 3, nessa ocasião ainda, Abraão era chamada de Abrão, e o texto diz assim: e o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Notem, amados, que nesse texto o propósito de Deus não era somente fazer de Abraão uma grande nação através de sua vida. A vontade de Deus era tornar todas as famílias da terra
abençoadas. Deus está prometendo aqui nesse texto abençoar uma família para, através dela, abençoar todas as demais famílias da terra em todas as épocas. Aqui está bem claro que Deus tem planos e tem propósitos abençoadores para todas as famílias dessa terra. No mesmo livro de Gênesis, outra amostra do cuidado de Deus com estrutura familiar, nós podemos notar através da vida de Noé. Você lembra de Noé? No capítulo 6 de Gênesis fala sobre a corrupção do gênero humano. E a terra estava toda corrompida diante de Deus e cheia de violência entre os homens. E por essa razão Deus decide destruir toda a humanidade. E o texto é bem pesado em sua leitura, e a palavra diz que a humanidade estava tão corrompida que isso pesou o coração de Deus. Nesse tempo que vivia Noé, o versículo 8 diz que Noé encontrou a graça aos olhos do Senhor. E o texto continua descrevendo algumas características da individualidade, das características particulares de Noé. E o texto diz que ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. É importante, amados, destacar que existem características, existem formas da nossa vida, atitudes do nosso coração que são alvo do olhar da graça de Deus, são alvo da graça do nosso Senhor. Servos e servas do Senhor que desejam manifestar transformação nesta geração e em gerações futuras, que desejam manifestar transformações em suas famílias, que desejam transbordar da graça de Deus, desenvolver uma vida íntegra, sem corrupção, e mais uma coisa importante, andar junto com Deus. Precisamos desenvolver essas características, assim como vemos no exemplo da vida de Noé. O que essas ações que correspondem à nossa individualidade têm a ver com a nossa família? O que ações como essa que nós vemos na vida de Noé correspondem com a nossa dinâmica familiar? Note ali no texto que será projetado em Gênesis 6:17, ainda falando sobre Noé, o texto diz: porque estou trazendo dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará, mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. A postura de Noé diante de uma sociedade corrompida, a postura de um coração justo, de um coração íntegro, alguém que andava com Deus, foi encontrado pela graça do Senhor, e isso desencadeou um processo de cuidado específico de Deus com toda a família de Noé. Essas características foram alvo do olhar da graça de Deus. Isso serve de lição para nós, porque muitas vezes nós estamos inseguros dentro de nossas casas, nossos lares, com tantas adversidades, tantos problemas, talvez tantas aflições, porque talvez a nossa família não tenha buscado ao Senhor como nós desejamos ou como nós imaginamos que deveria ser. Talvez você já esteja há tanto tempo orando por alguém, orando pela conversão dos seus filhos, conversão do seu esposo, da sua esposa, e não vê um resultado. A minha palavra para você nessa manhã é: não desanime, persevere em oração, continue lutando, continue nessa batalha, nessa guerra, não pare de orar. Seja você o alvo de Deus, seja você o alvo do olhar da graça de Deus. O Senhor está olhando para todos, o Senhor está olhando para todas as famílias, e está em busca de um coração íntegro, de um coração flexível, de pessoas justas e que querem ter uma vida e um andar com o Senhor. Isso vai fazer total diferença se nós observarmos
essas características, assim como Noé estava disposto a seguir, o Senhor estará também cuidando da nossa família. Não posso deixar de destacar que no Novo Testamento nós encontramos também reflexões acerca do propósito de Deus na estrutura familiar. Você lembra de Zaqueu? Lembra? Zaqueu era um cobrador de impostos. Ao saber que Jesus está passando pela sua região, ele decide ver Jesus. Devido à quantidade de gente à sua volta e à multidão que o cercava, e também a um outro pequeno detalhe, e era um pequeno detalhe mesmo, porque ele era pequeno, ele está ali enfrentando essa dificuldade, não conseguia ver o Senhor passar, e ele sobe na árvore, e nessa confusão, de uma forma bem resumida, nessa confusão toda, ele é encontrado também pelo olhar da graça de Jesus, que logo Jesus se convida a ir até a casa de Zaqueu. E é interessante ver que de um cobrador de impostos, aquele que era mal visto por toda aquela sociedade da época, alguém que não tinha talvez nenhuma esperança de ter um encontro com o Senhor, ele passa a ser um seguidor de Jesus. Ele passa a ser alvo da graça de Jesus. E eu pergunto para você, aquele que você tem orado, aquele membro da sua família que você tem colocado diante de Deus, ele tem esperança de salvação? Amém? Tem, sim. Nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar crendo que a nossa família será alcançada pelo Senhor. Quando nós olhamos para o exemplo de Zaqueu, nós podemos pensar que o Senhor Jesus Cristo podia ter ministrado, podia ter falado ali somente naquele lugar onde havia encontrado Zaqueu. Mas Jesus, ele decide, ele se convida para ir até a casa de Zaqueu. O texto não nos dá clareza da estrutura familiar, como que era a formatação da família de Zaqueu, mas é possível você tirar algumas conclusões pelo contexto histórico e cultural da época, e pensar que o Senhor vai até a casa de Zaqueu, porque Ele quer libertar a família de Zaqueu. E o Senhor disse no texto, o texto diz, o Senhor disse que a salvação havia chegado naquela casa, que é o texto que nos relata o texto de Lucas. Então nunca se esqueça de que há promessas de Deus na palavra para abençoar nossas famílias. Atos 11, 14 diz: o qual te dirá palavras com que te salves, tu e tua casa. E um pouquinho mais à frente, Atos 16, 31, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Nós precisamos compreender esse propósito divino para as nossas famílias. Precisamos refletir a respeito disso, porque quando nós entendemos que o propósito de Deus é abençoar nossa família, isso nos ajudará a discernir o valor que Ele atribui à família, e dessa forma nós precisamos agir do mesmo formato e corresponder a esse valor com o mesmo cuidado, com a mesma intensidade. Pensando então nesses valores, eu gostaria de me ater a 3 ações nessa manhã, e serão bem rápidas as nossas reflexões a respeito dessas ações. A primeira delas é: abra os olhos. Essa expressão é para soar como um fique ligado, preste atenção naquilo que está acontecendo à sua volta. Preste atenção naquilo que acontece ao seu redor. Não feche os seus olhos para a realidade atual do mundo. Justifico essa expressão com um texto de Paulo a Timóteo. Em sua segunda carta, 2 Timóteo, ele aconselha a Timóteo a observar alguns detalhes. E essa observação se estende a nós também, porque nós vivemos numa realidade muito parecida. O texto que também está sendo projetado diz: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar,
caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Existe alguma relação desse texto com o tempo que nós estamos vivendo? Sim, existe muita relação. Nós não estamos livres ou distantes do contato com pessoas ou estruturas que correspondem com essas características que o texto nos apresenta. Isso quando nós não somos os impostores, infelizmente. Por isso que eu uso essa expressão, abra os olhos, fique ligado. O que está acontecendo no mundo, fique ligado com o que está acontecendo dentro da sua casa. A família, por ser um projeto de Deus para abençoar a terra, como nós já vimos, é alvo direto do diabo. A família tem sido atacada de diversas formas e de diversas maneiras, e as estratégias malignas são infindáveis também. E nós precisamos observar, porque cada dia surgirão pessoas, surgirão estruturas com um único propósito, que é o propósito de destruição. Aos pais que estão me ouvindo agora, eu repito, abra os olhos, fique atento em suas casas com seus filhos, fique atento ao que eles acessam nos celulares. Isso é muito grave, isso é muito, precisamos falar muito sobre isso. Todas as redes, e não vou nem citar nomes porque são todas de fato, não existe nenhuma rede que se salva a respeito disso, mas todas as redes têm um apelo hoje muito forte pela sensualidade e pela erotização precoce. E fique atento com seu filho e com aquilo que ele acessa. É assustador você encontrar crianças, e na maior parte delas, meninas de 6, 7 e idades próximas a essa, assumindo danças sexuais explícitas. Isso é assustador. Basta você acessar qualquer rede. Isso é assustador. Isso está dentro das nossas casas. Isso está na mão dos nossos filhos. A situação hoje é tão grave, não sei se você já parou para pensar a respeito disso, mas teve um tempo na qual as gravadoras musicais, elas se importavam com as discografias, certo? Os álbuns que eram gravados, então as bandas tinham aquele álbum, aquele CD, e daí fazia outro CD, ia juntando, daí tinha uma discografia. Então a gravadora estava totalmente interessada naquela discografia, né, naquela trajetória de uma banda. O interesse hoje de uma gravadora é em cima de 15 a 20 segundos de um conteúdo. Porque com 15 a 20 segundos existe uma dança sensual explícita e ela é colocada numa rede e as crianças estão acessando e estão buscando seguidores. E a forma de conquistar seguidores é reproduzindo essas danças sexuais, é reproduzindo esse conteúdo. E elas já entenderam que isso é legal. E elas já entenderam que é legal ter seguidores, é legal ter um monte de gente me seguindo. E para que eu tenha isso, e para que eu conquiste isso, eu preciso me submeter a esse tipo de dança, a esse tipo de situação. E elas, na sua infantilidade, elas acabam se submetendo a esse conteúdo. As mídias hoje não perdem tempo. As plataformas também de streaming, elas lançam filmes e séries com apelos claros para essa erotização precoce. Se você buscar hoje um filme em alta, ou aquele top 10 dos filmes dos streamings, você vai notar que durante a semana, um filme pelo menos, ou até mais, tem esse apelo, produz esse apelo tanto para jovens quanto para adolescentes também, sobre nudez, sobre relações sexuais fora dos padrões bíblicos. Por isso que eu digo para você, pai, fique alerta, abra os olhos. É preciso abrir os nossos olhos, não se ausentar dessa realidade atual. E a segunda ação que nós precisamos ter é não se conforme com essas situações. O texto de Romanos 12:2 é bem claro, ele diz: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados, vamos ler juntos? Mas sede
Acho que com essa leitura ninguém vai ser transformado de forma alguma. Vamos ler de novo? E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas... O versículo nos dá a seguinte direção: não vos amoldeis a este mundo, não se ajuste aos esquemas deste mundo. Se amoldar ou se ajustar aos esquemas deste mundo é o mesmo que se conformar com tudo que ele apresenta, com tudo que acontece. Quando entramos em conformidade, nós assumimos também riscos e os impactos que eles apresentam. Nós precisamos lembrar, amados, sempre que quando nós decidimos viver para Jesus, quando nós um dia tomamos uma postura decisiva para caminhar com o nosso Senhor, automaticamente nós entramos em uma grande batalha espiritual. Você vive em todo tempo uma batalha espiritual. Essa batalha, ela só cessa na eternidade. Amém? Um dia estaremos com o Senhor, mas enquanto estivermos aqui, nós continuaremos batalhando. Por isso que as indicações de Jesus é sempre para que estejamos em alerta. Então, observando isso, se conformar ou se ajustar, se amoldar aos esquemas deste mundo, é como se render nessa batalha. É como se nós estivéssemos sendo tentados diariamente a desistir dessas batalhas pela nossa família. Nós nos conformamos com os esquemas deste mundo de diversas maneiras. Quando nós mantemos um espírito egoísta dentro de nossas casas. Nós nos conformamos com o esquema deste mundo quando nós não estamos abertos a algum diálogo e assim impera somente a nossa opinião. Nós nos conformamos quando nós, filhos, desonramos os nossos pais. Nós nos conformamos quando somos filhos desobedientes, incapazes de ouvir e corresponder à direção que recebemos em casa. Nós nos conformamos quando nós consideramos a separação como única alternativa para uma avaliação conjugal, para uma decisão conjugal. Nós nos conformamos quando não somos acessíveis para receber conselhos externos de alguém que quer nos ajudar, quer nos acompanhar, e agimos como se tudo tivesse no nosso controle. Nós nos conformamos de diversas formas. Essas e tantas outras situações, elas correspondem a essa conformidade. Nós estamos muitas vezes conformados com os padrões do mundo e esquemas que ele apresenta, mas nós precisamos batalhar, nós precisamos entender que não podemos nos render, nós precisamos continuar firmes, nós continuamos caminhando, olhando para a eternidade, batalhando pela vida da nossa família. Nós precisamos estar em alerta e em conformidade com o Senhor. E aqui está a última e a terceira ação dessa manhã. Já convido o pessoal do louvor, que nós já estamos caminhando para o final. E a terceira ação é: levante ou mantenha um altar do Senhor dentro da sua casa. Falamos de alguns personagens bíblicos, e agora há pouco falamos sobre Noé, falamos sobre Abraão. E para esse último pensamento, essa última reflexão desse ponto, é Gideão o personagem. O relato da vida de Gideão nós encontramos em Juízes. Gideão foi um valente do Senhor, como os valentes da nossa igreja. O povo de Israel estava sendo devastado pelos midianitas, e todo resultado daquela devastação era desobediência. E ninguém mais do povo aguentava as destruições das colheitas, dos gados, e o povo começa a pedir ajuda ao Senhor, o povo começa a clamar. E é nesse cenário, de forma bem resumida, que Deus convoca Gideão, e a primeira coisa que Deus ordena é que Gideão destruísse o altar de Baal que pertencia a seu pai e levantasse um altar ao Senhor. E o texto que também está sendo projetado diz assim: naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: toma o segundo novilho do teu pai, o de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste de Acera, que está ao lado do altar. Depois disso, edifica um altar ao Senhor teu Deus, no
cume dessa elevação, ou no mais alto lugar dessa elevação, de forma apropriada, toma o segundo boi e oferece-o em holocausto com a lenha do poste de acera que tiveres cortado. Amados, a família precisa derrubar dentro de casa todos os altares que não pertencem ao Senhor. A família precisa observar essa orientação que foi para Gideão, a orientação de Deus, a fim de que a bênção do Senhor repouse sobre o nosso lar, assim como repousou sobre o povo, e que promova um avivamento na nossa família, assim como promoveu um avivamento naquele tempo. Nós precisamos de homens e mulheres valentes. Esse altar levantado ao Senhor dentro de nossas casas tem a ver com a nossa entrega. Esse altar que nós levantamos ao Senhor dentro de nossas casas tem a ver com a nossa renúncia, com a nossa devoção, com a nossa comunhão, com o nosso louvor, com a nossa proximidade, com o nosso diálogo dentro de casa, com a nossa obediência, com a nossa submissão. A família que tiver um altar levantado do Senhor dentro de casa, repousa em proteção, porque o Senhor ali está, o Criador ali está, o Senhor dos exércitos ali está. Concluindo, a nossa família é plano de Deus, como nós falamos desde o início. O Senhor tem um profundo valor para a nossa família, e junto com o Senhor nós precisamos desenvolver essas 3 ações: abrir os olhos para a realidade desse tempo, não se conformar com os esquemas deste mundo, e levantar e manter um altar do Senhor em nossas casas. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor, vamos cantar uma vez essa canção, e na segunda vez eu volto aqui para a gente ter uma definição a respeito da nossa reflexão hoje. Vamos nos colocar em pé. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso o meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, minha anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Quantos aqui querem mais do Senhor nessa manhã? Nós falamos a respeito de reflexões familiares. Nós estamos vivendo esse tempo e essa implicação, e nós precisamos entender que existem decisões individuais que precisamos notar, e existem momentos que a nossa família, de forma coletiva, está envolvida com as nossas decisões. E o chamado do Senhor para você nessa manhã é que a sua família viva mais da experiência com o Senhor. O chamado de Deus nessa manhã é que você entenda que a família é um plano perfeito de Deus, e que há uma batalha espiritual que vem de encontro a esse plano, mas nós estaremos firmes, batalhando pelas nossas famílias e levantando altares de adoração ao nosso Senhor.
Quando eu comecei essa mensagem, eu disse que família é algo que mexe com uma sensibilidade nossa, não é verdade? Porque são pessoas que nós amamos. Eu convido você nessa manhã a deixar essa sensibilidade tomar uma atitude no seu coração. Eu gostaria de cantar novamente com você essa música aqui na frente, prostrado ao Senhor, como um sinal, falando assim: Senhor, eu quero abrir meus olhos. Eu não me conformo com os esquemas deste mundo, e eu levantarei altares de adoração na minha casa, e a minha família verá o poder do Senhor. Vem até aqui à frente, vamos orar juntos nesse tempo. Você que entende isso, você que quer viver mais do Senhor, você que anseia mais da presença gloriosa de Deus, transformação do Espírito Santo, é nessa manhã que o Senhor te convida: levante altares de adoração. Não há impossibilidades para o Senhor. Se há algo que você está avaliando que não existe mais chance, se você está cansado de orar por alguém, pela conversão de alguém, pela situação, por uma situação de paz em sua casa, e você não vê resultado, eu estou aqui para te dizer que a Bíblia nos diz que no Senhor há poder, no Senhor a transformação, no Senhor a proteção, no Senhor a salvação, a entrega. E nós precisamos renunciar todos os prazeres desse tempo e levantar altares de adoração em nossas casas. E a nossa família verá que o Senhor é Salvador. A nossa família terá um encontro com Jesus Cristo e será transformada para a honra e glória. E assim a nossa igreja crescerá. A sociedade será alterada e será transformada pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor que habita dentro de você. Pai querido, nós aqui estamos rendidos aos teus pés, prostrados, Pai, diante de um Criador que tem poder sobre todas as coisas. Pai, abre os nossos olhos, Pai. Confronta o nosso coração com a realidade do mundo, Pai, uma realidade de destruição, para que possamos estar, Senhor Deus, firmes, firmes para continuar batalhando, Pai querido. Não nos deixa conformar, não nos deixa, Senhor Deus, se ajustar aos moldes mundanos, mas nos ensina, Pai, e nos habilita para construir altares de adoração em nossas casas. Nos dá, Senhor Deus, coragem para renunciar os maus desse tempo. Nos dá, Senhor Deus, coragem, Pai querido, para vencer total e qualquer tentação, Pai querido. Todas as áreas de pecado, de vulnerabilidade, nós colocamos em Tuas mãos, e nós erguemos um altar de adoração e declaramos: santo é o Senhor, justo é o Senhor, verdadeiro é o Senhor. E o Senhor está dentro de nós, está dentro de nossas casas, o Senhor está com a nossa família. E a promessa do Senhor é que o Senhor abençoará famílias através das nossas. Então abençoa outras famílias, que a nossa família seja testemunho da graça do Senhor, Pai. Que ao entrar em nossas casas, Senhor, aqueles que estão conosco, que sintam o poder do Teu Santo Espírito, e que possam ser impactados pelo amor do Senhor, e juntos, Senhor Deus, possamos buscar mais de Ti. Que a nossa condição seja essa, Pai, rendidos aos Teus pés, ansiando mais do Teu poder e da Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala em nosso coração, e a Tua palavra, Senhor Deus, está em todo o tempo conosco. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Você pode ficar em pé, voltar para o seu lugar. Que o Senhor te abençoe e continue cumprindo a promessa dEle em nossas vidas. Vamos louvar novamente e clamar mais do Senhor, mais de Deus em nosso coração. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre eu sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu.
braços fortes descanso meu ser. A tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes, Em teus braços fortes, descanso eu ser. A tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. cante forte, diga a sua voz. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus. Peça, peça. Eu quero mais de No Deus. meu lar, no meu trabalho, Mais de Deus. nos meus filhos, nos meus Mais parentes. de Deus. Eu quero mais de Deus. Peça mais uma vez, dizendo: mais de Deus, mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Peça mais uma vez, mais de Deus, Mais de Deus. Eu quero mais de Deus. meu Coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus.